E uma coisa que vem acontecendo muito no Brasil é a desimobilização das empresas, né, do capital das empresas. Isso acaba gerando uma oportunidade também para os investidores que querem se expor para esse tipo de mercado. O sale leaseback está ficando cada vez mais comum. E aí eu queria perguntar para vocês, de uma forma geral, o que é o sale leaseback, o que é esse tipo de operação que tem sido feito cada vez mais no Brasil e por que as empresas elas estão optando por vender as suas propriedades e ao mesmo tempo já alugarem de volta, e por que isso é uma oportunidade para o investidor? Bom, Bruno, o sale leaseback é quando uma companhia ela é proprietária da sua sede ou da sua unidade onde ela produz. Então, vamos imaginar aí, por exemplo, uma fábrica de parafuso, né? O imóvel, fábrica de parafuso, tá no balanço dela, né? E então ela não paga aluguel para a sua operação, né? E a gente sabe que a rentabilidade de um aluguel, né, ela não é uma rentabilidade boa para longo prazo, mas ela é baixa, né? Hoje aí nós estamos falando na casa de 5, 6, 7, 8% ao ano, né? E uma fábrica de parafuso, a expertise dela é produzir parafuso. Então, quando ela coloca esse imóvel no balanço dela, ela está deixando de investir numa máquina mais eficiente para fabricar parafuso, numa campanha de marketing para vender mais parafuso, e ao custo, né, dessa pseudodívida dela, né, ao custo de capital que ela está abrindo mão para investir no galpão. Então, no Brasil, é o inverso dos países mais desenvolvidos aí, na Europa e nos Estados Unidos. Lá 80% das empresas alugam seus imóveis e 20% são proprietários. Aqui no Brasil é o inverso, né? Você tem 20% alugando os seus imóveis e 80% sendo proprietários. Mas esse é um fenômeno que tá mudando ao longo do tempo. As empresas estão percebendo que desmobilizar os imóveis do seu balanço, ou seja, vender para um investidor que quer uma rentabilidade mais baixa, né, e passar a pagar aluguel, né, libera caixa para ela, investir na atividade fim dela, né? Então, essa atividade de sale leaseback, que é uma tradução de vender e alugar de volta, né? Você vende algo que era seu e passa a pagar uma locação. Ela acaba sendo eficiente para a grande maioria das empresas, né? E abre uma oportunidade aí para você colocar no mercado ativos que antes estavam ali esquecidos, né? E Gil, às vezes a empresa, até, Bruno, ela pode capturar uma valorização imobiliária com isso, né? Então ela comprou aquele imóvel em 1900 e bolinha por um valor baixo e agora ela pode vender esse imóvel por um valor bem bacana e pegar esse dinheiro, como o Juliano disse, né, fazer uma substituição de ativo, tirar um imobilizado e transformar em caixa e reinvestir no core business dela. Isso é, sem dúvida, algo muito interessante de se fazer. Outro ponto que a gente não pode esquecer, né, Juliana, é que várias dessas empresas, elas estão no regime de lucro real. Quando elas estão no regime de lucro real e elas adicionam uma despesa no balanço delas, elas têm o que a gente chama de tax shield, né? Ou seja, ela economiza imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Então, ela economiza 34% daquele aluguel imediatamente em impostos. Então, isso também pode ser interessante para a empresa, tá? Outro fator, Bruno, é que você tem empresas estrangeiras que têm atividades no Brasil. E essas empresas estrangeiras, às vezes, elas precisam fazer investimento em maquinário, em expansão das atividades, e elas precisam internalizar capital, trazer do exterior. Isso é custoso, é um processo moroso, e às vezes se ela faz um sale leaseback, ela libera reais aqui no Brasil para fazer esse tipo de investimento. Então é interessante, tá? Por outro ponto de vista, muitos executivos nessas empresas, eles ainda têm uma percepção de, meu bônus vai ser calculado com EBITDA, né, Juliano? E quando você paga um aluguel, você reduz esse EBITDA. Então, assim, muitas vezes, embora seja melhor para a empresa financeiramente, acaba não sendo melhor para os executivos. Então, assim, é um processo complicado. A gente já tentou passar por algumas empresas na nossa experiência aqui para explicar os benefícios do sale leaseback para a própria empresa, mas quando é uma empresa de executivos, às vezes ainda tem muitos detalhamentos, tem mais coisas mais complicadas ainda que a gente não explicou
aqui, mas você tenta explanar isso para o executivo, e às vezes quando você vai falar com o dono, o proprietário daquela empresa, aí fica um pouco mais difícil até, né, Juliano? Pessoas até mais experientes que a gente, já viveram a época da hiperinflação aqui no Brasil e tiveram o ativo como sede própria, e isso foi muito vantajoso para aquela empresa naquela época. Às vezes o proprietário, né, queria que o Juliano desse, talvez, Juliano, aquela explicação que você sempre dá da escola de inglês, que eu gosto muito daquela explicação. Se a gente for pensar o seguinte, se a gente fosse abrir uma escola de inglês, o que você precisa? Você precisa de carteira, né, lousa, né, e só. Você consegue dar uma aula com isso, né? Se você tiver que abrir, quanto você vai gastar com carteira e lousa? Sei lá, 5, 10 mil reais. Agora, se você quiser, se você considerar que você precisa comprar o imóvel ao invés de alugar para ser proprietário de uma escola de inglês e para ter o orgulho de falar imóvel próprio, aí você tem que acrescentar aí 200, 400, 500 mil reais na conta, né, para poder ter esse orgulho de falar que a tua empresa tem imóvel próprio. Agora, quantas escolas de inglês você abriria com o valor do imóvel para você conseguir investir? Então, assim, a escola de inglês é um exemplo bom porque ela precisa de muito pouco investimento, né, pelo faturamento que ela produz, né? E se você tiver que considerar os imóveis próprios na conta, o rendimento daquela escola de inglês vai baixar, porque esse imóvel ele puxa para baixo esse rendimento, não tem a despesa da alocação, né? Mas talvez você com 500 mil reais de aluguel, você conseguiria alugar essa propriedade. Então, se você começa a fazer essa continha simples aí da sua empresa, qual é a rentabilidade que a sua empresa tem com o seu imóvel próprio, você começa a sentir as vantagens, né? Mas o Brasil é um país que, como o Guilherme falou, passou por vários planos financeiros, então as diretorias mais antigas aí são um pouco receosas, né? Fruto aí das imprecisões e das incertezas econômicas do Brasil, e bem ou mal o imóvel ele carrega essa inércia, né, de estabilidade e de valor, né? Ele é uma reserva de valor importante. Então as empresas que têm imóvel próprio aí ficam, apesar de ter mecanismos para combater isso, elas ficam mais estáveis no longo prazo. Mas se você tiver, por exemplo, um contrato fixado ali pelos próximos 20, 30 anos, como uma operação de sale-leaseback funciona, não deveria ter essa preocupação, né? Então o Brasil tem um pouco de preconceito que aos poucos a gente vai quebrando e vai sentindo que o mercado vai aprendendo a se desapegar desses imóveis e passar para um investidor que realmente investe nisso, né? Porque o cara que tem a escola de inglês, ou ele tem a indústria de parafuso, ou a fábrica de tinta, o negócio dele não é ficar construindo fábrica para locação, o negócio dele é a atividade econômica de fato, né? Onde ele produz e fatura.